Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao CAT Mate. Neste vídeo apresentamos um resultado que nos permite estudar, de maneira prática, os intervalos de crescimento e decrescimento de uma função. Este resultado segue diretamente do teorema do valor médio, o qual introduzimos neste vídeo aqui no card. Vale a pena conferir. Antes de mais nada, vamos relembrar algumas definições. Dizemos que f é estritamente crescente em um intervalo i contido no domínio da função se, quaisquer que sejam x1 e x2 em i, x1 menor que x2 implicar que f de x1 é menor do que f de x2. Veja que poderíamos excluir o estritamente da definição e então incluir a igualdade das imagens em pontos distintos. Agora, se x1 menor do que x2 implicar em f de x1 maior que f de x2, então a f é dita estritamente decrescente no intervalo i. A ferramenta para estudarmos o crescimento e decrescimento de uma função é dada por este teorema aqui. Se f for contínua no intervalo i e a derivada da função em x é maior do que zero para todo x no intervalo i, então a f será estritamente crescente em i. Agora, se a derivada da função em x é menor do que zero para todo x no intervalo i, então a f será estritamente decrescente em i. Vamos demonstrar a letra A, ou seja, que a f é estritamente crescente em i. Veja que devemos mostrar que, dados x1 e x2 no intervalo i, x1 menor do que x2 implica em f de x1 menor do que f de x2. Como x1 e x2 pertencem ao intervalo i, é claro que o intervalo fechado x1 e x2 está contido em i, e então, por hipótese, a f é contínua no intervalo fechado de x1 e x2 e também, por hipótese, a f é derivável no intervalo aberto de x1 e x2. Logo, pelo teorema do valor médio, existe um c pertencente ao intervalo aberto x1, x2, tal que a derivada da f em c é igual a f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1, isto é, f de x2 menos f de x1 é igual a f' de c que multiplica x2 menos x1. Mas, por hipótese, f' de c é maior do que zero, e como x1 é menor do que x2, x2 menos x1 é maior do que zero, e então f de x2 menos f de x1 é maior do que zero, isto é, f de x1 é menor do que f de x2, o que queríamos demonstrar. De maneira análoga, prova-se o item B. Deixaremos essa prova para você se divertir um pouquinho. E para finalizar o vídeo, vamos determinar os intervalos de crescimento e decrescimento da função f de x igual 3x ao quadrado mais 4x dividido por 1 mais x ao quadrado. Pelo que acabamos de demonstrar, basta estudarmos o sinal da função derivada. Como a f é o quociente de funções, vamos aplicar a regra do quociente e então a f' de x é dada pela derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador. Tudo isso dividido por 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado. Mas a derivada de 3x ao quadrado mais 4x é 6x mais 4 e a derivada de 1 mais x ao quadrado é 2x. E com isso chegamos em menos 4x ao quadrado mais 6x mais 4 dividido por 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado. Observe que o sinal do denominador é sempre positivo para todo valor de x no domínio da função f'. Sendo assim, o sinal da derivada fica determinado ao estudarmos o sinal da função no numerador.
Por Bhaskara, temos que as raízes do polinômio menos 4x² mais 6x mais 4 são menos meio e 2. Veja que o gráfico desta função no numerador é uma parábola com concavidade para baixo e que corta o eixo x em menos meio e 2. Sendo assim, a derivada assume valor positivo no intervalo de menos meio a 2 e, portanto, f é estritamente crescente no intervalo de menos meio a 2. Agora, para valores menores do que meio e maiores do que 2, a derivada é negativa e, portanto, f é estritamente decrescente no intervalo de menos infinito até menos meio, união 2 a mais infinito. E ficamos por aqui. Te espero no próximo vídeo. Vem comigo, vamos espalhar conhecimento.